Pessoas, boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? Aproveitando aí esse tempo para poder estudar e fazer mais coisinhas aí em casa. A gente vai dar continuidade então de onde a gente parou na matéria, se não me falha a memória. Eu já falei quase tudo isso aqui e a gente parou no estômago, tá? A última coisa que eu falei para vocês foram as características do estômago, como o estômago ele era dividido ali, qual era a função dele. O que é importante a gente relembrar, tá? Só recapitular para a gente continuar de onde a gente parou. Então a gente falou um pouco da alimentação, da digestão química e mecânica, tá? A gente falou da formação do bolo alimentar, que é deglutido aí e vai pelo esôfago. Antes dele ser deglutido e entrar no esôfago para ir para o nosso tubo digestório, na boca, nossa digestão já começava com a saliva. A saliva já digeria aí algumas substâncias, como por exemplo o amido, degradava esse amido e fazia com que ele já se transformasse em maltose, que é um outro disacarídeo, aí, uma molécula de 2 açúcares. Lembrando que o amido era uma molécula muito grande e a gente já quebrava ele na boca. Quando esse alimento chegou no estômago, entrou uma ação de uma outra enzima, a pepsina, graças ao ácido clorídrico, né, que é o ácido do estômago, e começa a digerir proteínas também. Mas assim, nem todo o açúcar foi digerido ainda até aqui, muito menos toda a proteína e nenhum lipídio ainda, nenhuma gordura. Lembrando que são só esses três que precisam de uma digestão. Vitaminas, sais minerais, essas outras substâncias menores, elas são absorvidas pelo seu corpo rapidamente, sem que haja necessidade de digerir elas, né? De você quebrar essas moléculas, hidrolisá-las para que fique mais fácil a absorção. Então a gente parou aqui, né, no processo de quimificação, que é a formação do quimo a partir do bolo alimentar. Que o bolo alimentar ele era meio semissólido, apenas umedecido com muco e com água. A partir daqui ele fica totalmente líquido. Esse quimo ele atravessa aqui a válvula pilórica, que separa o duodeno do estômago e continua o processo digestório. O que é o duodeno? Tá? Esse piloro, assim como a cárdia, expliquei para vocês que eram válvulas que limitavam e fechavam o estômago. Era como se os dois zíper que fechavam o estômago e não deixava nada sair ou entrar ali para o processo digestivo. A partir daqui, a gente já entra nas áreas dos intestinos. Tá? Então a gente vai ver os dois tipos de intestino e a gente vai ver que a digestão continua ali, ela não para no estômago, muito pelo contrário, como eu falei, tem muitas coisas que precisam ser digeridas ainda e isso continua a partir dos intestinos. Então, quando a gente chega no duodeno, a gente já vai ter a ação de outras substâncias, outras enzimas, para continuar o processo digestivo. Só que antes de eu falar delas, eu preciso falar de dois órgãos muito importantes relacionados com o sistema digestório, não só com o sistema digestório, é importante a gente destacar, mas que produzem substâncias extremamente importantes para o processo digestivo. Sem elas, a gente não teria digestão de várias substâncias diferentes. Então, seria o pâncreas, o primeiro, e o nosso querido fígado. Tá? O pâncreas, o pâncreas, essa coisinha amarelinha aqui embaixo, tá? Vocês podem olhar aqui. Ele é uma glândula, tá? E ele tem função endócrina e função exócrina. Vocês lembram isso? Se ele tem função endócrina e função exócrina, ele é uma glândula mista. Qual que é a diferença entre endócrina e exócrina? Tá? A endócrina você libera geralmente substâncias na corrente sanguínea e a exócrina em alguma cavidade do corpo ou para fora do corpo. Qual é a função endócrina do pâncreas? Produzir insulina e o glucagon. São dois hormônios extremamente importantes para controlar o nível de açúcar no nosso sangue. Então, eles estão relacionados com o sistema digestório, porque a digestão do açúcar acontece no sistema digestório. Se você digere muito açúcar, o pâncreas ainda tem que entrar em ação com esses dois hormônios para controlar o nível de açúcar no sangue. Não vou entrar em detalhes sobre a insulina e o glucagon, porque a gente vai ver isso na aula de sistema endócrino ainda mais para frente. Mas basta saber que a insulina ela retira o açúcar do sangue, enviando para dentro das células, e o glucagon retira açúcar das células e envia para o sangue. Resumidamente, são isso que elas fazem. Essa é a função endócrina. Qual que é a função
exócrino, ou seja, aquilo que o pâncreas libera para fora ou numa cavidade interna do corpo. Ele vai liberar por esse ducto aqui, tá? Vocês podem ver aqui um canalzinho, direto no intestino. Então, o que é o estômago, vocês podem ver, aqui seria a válvula pilórica, e aqui ele já começa o intestino. Então, ele libera já assim que o quimo, né? Que é aquela substância que eu falei aqui, tá? O quimo, assim que o quimo chega no intestino. O que ele libera? Uma substância, na verdade são várias substâncias, coletivamente conhecidas como suco pancreático. O que tem nesse suco pancreático? A gente tem água, algumas enzimas que eu vou falar, e tem bicarbonato de sódio. O que é bicarbonato de sódio? Bicarbonato de sódio é uma substância muito comum que a gente usa aí às vezes, e ela tem uma característica interessante, ela neutraliza a acidez. Lembra que o nosso estômago produz ácido clorídrico, HCl, que é graças a esse HCl que a pepsina, que é a enzima que causa destruição de proteínas, é ativada? Então, a substância que chega no duodeno ela é extremamente ácida. Então, ela precisa ser neutralizada. A gente precisa parar, acabar com esse ácido para não destruir o nosso intestino. Porque o nosso intestino ele não é tão projetado para aguentar uma acidez muito grande igual ao nosso estômago. O nosso estômago, que nem eu falei, ele tem a parede grossa, ele produz muito muco. E isso impede que ele mesmo seja digerido pelas enzimas que ele produz. O nosso intestino não tem isso. Então, é aqui que entra o suco pancreático com bicarbonato de sódio para diminuir essa acidez. Joga a acidez lá para baixo, ou para cima, né? Mas enfim, vocês vão ver isso mais para frente. E aí você neutraliza a acidez vinda do estômago. Quando você neutraliza, a pepsina para de agir, que era a enzima lá que o nosso estômago produziu. Entra em ação algumas outras enzimas. Eu coloquei algumas aqui, mas tem várias, tá? Entra a tripsina. O que é a tripsina? Ela é equivalente à pepsina, ela continua digerindo proteínas. Então, continua o processo digestório aqui. Entra a amilase pancreática, que ela é parecida com a amilase salivar, ela continua a destruir amido em moléculas de maltose, igual eu estava explicando para vocês. Só que agora, finalmente, começa a digestão de gorduras. Então, a gente já tem a primeira enzima responsável por digerir gorduras, que é a nossa querida lipase pancreática. Essa lipase, ela destrói as gorduras, moléculas de gordura, hidrolisa as moléculas de gordura em ácidos graxos. Lembra que eu já expliquei para vocês que a menor componente de uma gordura é um ácido graxo? Então, ela já começa a digerir as gorduras nesse estágio. Só que vocês estão vendo que existe um outro ductozinho aqui, tá? Que, além do pâncreas, que dá para essa vesícula aqui. Então, isso aqui é obra de outra glândula, que seria o nosso fígado, tá? Nosso fígado é a maior glândula, talvez um dos maiores órgãos do nosso corpo. Ele tem várias funções, ele é extremamente importante para o nosso organismo, porque ele controla toxinas, níveis de toxicidade, drogas e qualquer substância indesejada. Ele ajuda na limpeza e desintoxicação do nosso organismo. Ele armazena vitaminas ali, algumas outras substâncias. Ele armazena também glicogênio, que é uma reserva energética animal, parecida com o amido, aliás, que a gente viu. A gente está falando de amido aqui. O amido ele vem de plantas, de organismos vegetais. Nos animais é o glicogênio, que ele é armazenado como reserva. Então, o nosso fígado tem bastante desse glicogênio. Mas ele tem várias funções, daria para dar uma aula inteira só sobre o fígado, só sobre a importância dele, mas ele tem uma produção aí de uma outra substância que atua junto com o suco pancreático, elas são inseparáveis, que é a bile. O que é a bile? A bile é produzida pelo fígado, ela é armazenada nessa bolinha aqui, tá? Que está aqui também é a mesma coisa, só que está de cor diferente, que é a nossa vesícula biliar. Ela armazena e depois elimina junto com o suco pancreático aqui, tá? Só para vocês terem ideia, o que faz a eliminação dessas substâncias ou não, tem vários hormônios que atuam ali, gastrina, enterogastrina, vários tipos de coisa atuando para fazer com que essas substâncias sejam liberadas ou não. A gente não vai ver isso aqui agora, fiquem tranquilos que vocês já vão sofrer o suficiente no colegial com tudo isso, tá?
Mas o que faz a bile? A bile não tem enzimas digestivas. Ela é importante porque ela funciona como um detergente para a nossa digestão. Por que um detergente? Vocês já devem ter visto uma superfície engordurada. Quando você passa sabão, detergente no caso, você consegue limpar aquela gordura. Por que o sabão faz isso? O sabão é um sal. Por mais que a gente possa achar que não tem nada a ver com sal de cozinha, porque nem todo sal é daquele jeito, todos os sabões são sais. O que um sal faz? Qual é a capacidade desse sal, desse sabão fazer? Ele consegue se ligar em gorduras, nas moléculas de gordura. Lembra que a gordura não se mistura com água, tá? Elas são insolúveis. Mas graças a bile, né, essa substância, ele consegue emulsificar as moléculas de gordura. O que seria emulsificar as moléculas de gordura? Quebrar uma molécula muito grande e criar pequenas gotículas de gordura ali no nosso intestino. Em vez de você ter uma grande massa de gordura que não se mistura com nada, a bile ela vai quebrando isso e vai criando pequenas bolinhas de gordura que facilitam a ação da lipase pancreática para quebrar essa gordura. Então a bile ela ajuda a separar, ela funciona como um sabãozinho, a separar e dissolver a gordura para que a lipase pancreática funcione. Então uma ajuda a outra. Por isso que ambas são eliminadas ao mesmo tempo assim que o quilo, né, vindo ali do nosso estômago, chegue até aqui. Tá? Eu falei quilo, mas na verdade é quimo. O quimo chegue aqui. Então agora eu vou falar dos intestinos propriamente ditos. A primeira porção os intestinos eles são divididos em dois grupos principais, intestino delgado e intestino grosso. Qual que é a principal função do intestino? É reabsorção de nutrientes. Então é aqui onde todas as coisas digeridas até agora vão ser absorvidas. Então já começa no intestino a absorção dos açúcares e das proteínas que já foram digeridas. Mas lembra que até agora a gente não digeriu muito açúcar, a gente digeriu amido. Amido que é uma molécula grande. Mas o amido, quando é digerido, ele vira maltose, que é uma substância ainda grande demais para entrar dentro das nossas células. Então, o que acontece? Antes de eu falar isso, só para vocês lembrarem, o nosso intestino delgado ele é dividido em três partes. O duodeno, que é a primeira parte do intestino, tanto é que está escrito aqui, duodeno, tá? No slide anterior. O jejuno e o íleo, que são as outras partes do intestino. O nosso intestino delgado ele é muito comprido, tá? Ele pode chegar a vários metros de comprimento e ele é todo enrolado ali dentro do nosso corpo por um motivo muito especial. Por quê? Porque é ali que acontece a absorção dos nossos nutrientes digeridos. Então é interessante que ele seja comprido para o alimento ficar mais tempo circulando ali e ter mais chance de ser absorvido. Outra coisa que o nosso intestino tem são essas vilosidades, tá? A gente tem as vilosidades grandes, que são isso aqui. Isso aqui é um corte, então, do intestino. Tá vendo aqui o intestino? Se você cortar ele, você vai ver isso aqui. Aqui é o meio dele e aqui são as vilosidades. O que servem essas vilosidades? Elas aumentam o contato com a comida, com a superfície de contato com a comida. Então, você consegue absorver mais e fazer render, entre aspas, mais a alimentação. Tá? Você consegue absorver mais fácil isso. Mas nem tudo foi digerido ainda aqui. Tá? O que acontece? Existe um último suco digestivo aí, produzido no intestino delgado, que é o suco entérico. O suco entérico ele é produzido pelas paredes do intestino e ele contém várias enzimas que terminam a digestão. Então ele vai conter uma amilase própria, uma amilase entérica, vai conter proteases que vão digerir restos de proteína que não foram, vão ter mais lipases, vão ter epsinas, que são proteínas que também são enzimas que também digerem proteínas. Aí entra aqui três interessantíssimas, que são a maltase, lactase e sacarase. A maltase vai finalmente quebrar a molécula de maltose, que já foi anteriormente quebrada de amido pelas amilases, vai quebrar essa maltose em glicoses. Depois vai ter a lactase, que seria o açúcar do leite, vai ser quebrado também aqui em glicose e galactose. A sacarase vai quebrar a sacarose, né? Que a sacarose é o açúcar branco que a gente come.
em glicose e frutose. Então, vão quebrar todas as outras substâncias que a gente se alimentou em açúcares e moléculas pequenininhas, porque é aí que a gente vai conseguir absorção. Agora, aqui a gente termina o processo digestivo. A gente tem a enteroquinase, que ela controla a atuação da digestão de proteínas também, tá? Mas o que a gente acontece aqui? Aqui a gente já digeriu tudo. Já digeriu proteína, já digeriu açúcares, já digeriu gorduras, a gente já quebrou os açúcares em açúcares menores, então tá tudo digeridinho, hidrolisadinho pelas enzimas e agora começa a absorção desses nutrientes. Então, durante todo o caminho do alimento, pelo duodeno, jejúnio e o ilho, essas substâncias vão sendo absorvidas. Ele é muito grande, é cheio de microvelocidades, justamente para aumentar essa absorção, vai sendo absorvido, até que ele chega no nosso intestino grosso, que é essa coisa estranha aqui que eu desenhei, tá? Começa aqui, vem até aqui e termina aqui. Ele é dividido em colo, em seco, colo e reto, tá? São as três estruturas. Isso aqui é o apêndice, que muita gente já deve ter visto falar que é estupora e a gente tem que operar para retirar. Mas o que acontece no intestino grosso? Aqui, o alimento ele já passou por um outro processo de quimificação, ele passou para quilificação. Ele virou uma estrutura que a gente chama de quilo, que vai dar origem às fezes depois. No intestino grosso, a gente para o processo digestivo e começa a reabsorção de água. Então, no intestino grosso, praticamente a água é reabsorvida, por isso que as nossas fezes são semissólidas ou sólidas, porque você tem reabsorção de água aqui no intestino grosso. Grande parte das bactérias que vivem no nosso trato digestivo vivem aqui. Cerca de 40% do peso de todas as fezes produzidas a partir do intestino grosso são pesos de bactéria. Tem muita bactéria no meio. E essas bactérias ajudam aí também no processo de fermentação, destruição das substâncias que a gente não quer. E aquilo que não foi digerido, que o nosso corpo não conseguiu digerir ou ele não conseguiu absorver e ele não utilizou, ele elimina pelo reto. Tá? O reto e o ânus, que seria o final do nosso sistema digestório, e é quando a gente vai no banheiro fazer cocôzinho, tá? Defecar. Aqui a gente termina o maravilhoso caminho dos alimentos do nosso corpo. Acho que eu não tenho mais slide nenhum, a gente termina aqui. Lembrando então que a gente viu passo a passo do processo digestivo, desde a mastigação lá na boca até a chegada aqui no ânus, quando a gente elimina aquilo que a gente não mais vai utilizar. Então, pessoas, eu espero que vocês tenham entendido isso. Tá? Então, a gente finalizou o sistema digestório. A gente continua semana que vem, ou essa semana ainda, vou ver se eu conseguir marcar, e produzir mais aulas. Mas, enfim, já ficou aqui bastante coisa para vocês estudarem e exercícios para vocês fazerem. Então é isso. Qualquer dúvida, podem escrever aqui no comentário, perguntar direto para mim, vocês têm o meu contato. E é isso. Valeu, pessoinhas, bons estudos e falou!